é essa, vê se você acredita. A ANAC vem sofrendo com cortes no orçamento e parece que a coisa agora só vai piorar. Noticiado detalhe pelo próprio portal do governo. Ou seja, eu não estou inventando nada. Corte no orçamento pode afetar a segurança aérea, mas fiquem super tranquilos. Tenho certeza que o governo tem ótimos planos para resolver essa situação. Repetindo, portal do governo. Vamos fazer aqui uma espécie de um resumão para você entender. O corte foi de 30 milhões de reais, isso sobre um orçamento já capado de 120 milhões de reais, que o solicitado havia sido 172 milhões de reais. A gente está falando para a ANAC, um órgão regulador. E esse orçamento é o mais baixo dos últimos tempos, sendo apenas 33% da previsão realizada em 2013, ou seja, há 12 anos atrás. E mesmo com a própria agência fazendo a sua própria redução de custos, como aluguel, condomínio, IPTU, entre outros coisinhas menores ali, mas o que é um bom sinal, redução de custos, será necessário a paralisação de atividades essenciais. Eu vou te contar quais são elas. O pessoal perguntou se eu ia fazer um vídeo sobre o assunto, mas eu vou dar uma pincelada aqui. A suspensão dos exames teóricos para a emissão de licenças para pilotos, mecânicos, entre outras atividades no meio aeronáutico aqui no Brasil. Isso que é a prova, você paga por isso, né? E ela é terceirizada lá pela FGV. Mas para que continuar fazendo prova? Não precisa, acho bobagem. Além disso, foram também parados processos para certificação de empresas e tecnologias aeronáuticas. Uma ótima decisão da ANAC, porque para que investir em tecnologia? Não. Afinal de contas, se não tem dinheiro, deixa para lá. O que acontece com isso? Isso vai faltar profissionais qualificados no mercado de trabalho, se, claro, isso perdurar por muito tempo, caso não haja uma solução rápida para esse problema que a gente está falando basicamente de dinheiros. Assim como atrasos em importantes tecnologias que dependem, sim, de uma certificação por parte da ANAC. Só que a pior parte para mim é essa, aspas, atividades essenciais para a aviação civil, como a supervisão e inspeção de conformidades de requisitos mínimos de segurança de operações aéreas, aeronaves, aeroclubes, oficinas de manutenção, operadores aéreos e aeroportuários, podendo ser reduzidas a até 60% do patamar planejado, caso não haja recomposição orçamentária. Isso significa que inspeções regulares nesses entes passarão, confirmado o pior cenário, a ser realizado com frequência muito menor do que o previsto nos programas de vigilância continuada. O caso mais recente que a gente viu é o da VoePass, que operou ali mais de 3 mil voos de maneira irregular. Ok, é culpa da VoePass também? É óbvio que também que é culpa da VoePass. Mas e a agência reguladora? Fica como nessa história? Faltou dinheiro? Será que já entrou nessa crise? Isso claramente pode afetar a segurança aérea no Brasil e não sou eu que estou falando, eu vou te mostrar ainda nesse vídeo. Só espero que eles não esperem literalmente acontecer outro acidente aéreo para resolver se mexer. Porque dá para cortar, obviamente, o orçamento de outros lugares, certo? Certo, claro que dá. Tem vários aí, né? Tem vários que a gente sabe. Só que as prioridades do governo atual são outras, ainda mais com a eleição chegando agora em 2026, então não vai cortar, obviamente, a mamata de muita gente que eles dependem para a próxima eleição. Antes que apareça alguma anta, porque sempre, cara, sempre vai aparecer alguma anta, a ANAC é uma agência estatal. E sim, nós precisamos que ela exista de maneira estatal. Não dá para ser privada, porque de certa forma o Estado consegue ser imparcial, até dá para colocar entre aspas às vezes aí, imparcial nas fiscalizações das empresas privadas. Não, a ANAC não tem como ser privatizada. Porque eu vi até um jumento, na verdade, coitado dos jumentos, não dá nem para comparar, criticando que o Congresso barrou lá o tal do IOF, assim, o aumento no caso, né? Assim, a jumentada defende aumento de imposto. Tudo isso, claro, para defender o político de estimação deles, porque cortar gasto de político, né? Cortar benefício aí para... Não. O importante é enfiar no tabinha da população agora mexendo com segurança aérea. A própria ANAC tá dando o aviso, aspas para o que eles postaram. Questões de segurança poderão passar despercebidas ou não serem corrigidas tempestivamente.
elevando a possibilidade de incidentes ou acidentes aeronáuticos. Não é o UOL, não é a Folha de São Paulo, a Revista Oeste ou a Jovem Pan que está falando. É a ANAC, um órgão do governo que está dando o recado. E também não sou eu que estou falando, nossa, pode acontecer... Não sou eu que estou falando que pode acontecer um acidente aeronáutico. A própria ANAC está falando. Assim, apesar de muitas falhas aparentes da ANAC, o Brasil ainda assim é um dos países mais seguros do mundo para se viajar. E como as empresas aéreas aqui no Brasil são privadas, elas cuidam realmente muito bem da sua própria operação, por mais que exista a fiscalização. Grandes empresas não vão ser negligentes ao ponto de fazer uma manutenção irregular nos seus aviões. Há exceções, sempre há, a toda regra sempre há uma exceção. Vamos esperar para ver o que aconteceu lá no caso do Voipés, está todo mundo querendo saber. Eu não acredito que a ANAC vai fazer corpo mole e deixar que aconteça um acidente só para falar, ó, eu avisei lá em, quando que foi? 30 de junho de 2025, sobre essa questão de corte de orçamento, que poderia causar um acidente, ó, eu avisei. Não acredito que a ANAC vai deixar chegar a esse ponto, mas nunca se sabe. O recado está dado. Para terminar a notícia, diz que com falta de confiabilidade as companhias aéreas brasileiras podem ser até impedidas de aumentar seus voos para outros países. Você imagina se complica a situação para as companhias aéreas brasileiras, as três, né, que voam para outros países. Você imagina a bola de neve. Dificuldade na exportação de produtos aeronáuticos, também a ANAC confirma que também sofreu com a redução na fiscalização das obras no aeroporto de Belém, que receberá a COP30 esse ano. E olha, cara, essa COP30 vai dar o que falar, além de baixa nos recursos para o combate do garimpo ilegal. É só notícia boa! Os Enzo de plantão não vão lembrar, mas será que nós vamos ter um apagão aéreo versão 2.0? Para quem não lembra, espécie de um resumão aí, o Brasil sofreu uma enorme crise na questão da aviação civil, principalmente, no mandato Lula 2, com inúmeros fatores, e dentro do período tivemos o acidente do Gol 1907 e do TAM 3054. O próprio TCU na época falou, ó, falta dinheiro e competência aqui dentro da ANAC, que havia sido criada ali, acho que 1 ou 2 anos antes, muito pouco tempo antes dessas duas tragédias aqui no Brasil. Mas o apagão aéreo é de 2006, ele perdurou ali até o comecinho de 2008, é outro assunto, deixa para se vocês quiserem eu falo sobre esse apagão aéreo de 2006 a 2008, que foi outra história. A gente espera que não venha acontecer nada parecido com o que você viu que acontece quando a crise na aviação pega e falta dinheiro. Não são palavras minhas, para deixar pela enésima vez claro isso, a própria ANAC falou. Faltou dinheiro, isso sim afeta a segurança aérea no Brasil e podem acontecer acidentes aéreos. Vamos ver o que vai acontecer. Gente, entre aspas ali, né? Só 33 milhões de reais para um governo que gasta tanto com tanta bobagem aí, 33 milhões cortaram da ANAC. E aí, o que você achou desse assunto? Deixa a tua opinião nos comentários, que a gente se vê então no próximo vídeo. Tchau!